Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente, segunda-feira, dia 13 de outubro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. A JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: eu sei que a salvação é para todos, importa que todos conheçam o Evangelho. Sei também que o amor de Deus é capaz de apagar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Mas o que não consigo entender é alguém fazer maldade a vida inteira, no último suspiro se arrepender e ir morar no céu. Com gente que acabou lutando a vida inteira para viver uma vida íntegra, correta. Eu não acho que está certo. Isso não seria fácil demais? Pergunta o nosso ouvinte. Qual a vantagem então de lutar para se ter uma vida de santidade? Já ouvi falar que a graça é um favor imerecido, contudo, confesso que não consigo entender. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial: sei que a salvação é para todos e importa que todos conheçam o Evangelho. Por que o senhor destacou essa frase? Que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, bem-vindo, pastor Ailton Desidério. Bom dia, JR, bom dia, Harold, bom dia, Marcela, debatedores, ouvintes. A salvação é para todos, porque Deus ama a todos. Tem o texto áureo que nós costumamos dizer, de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus ao mundo para poder oferecer ao homem a oportunidade de uma vida plena, uma vida abundante, a eternidade com ele. A graça é este presente, a salvação é este presente que Deus oferece. Receber ou não o presente vai de cada um, de poder realmente, pela fé, crer que a salvação vem como presente da parte de Deus, e em recebendo pela fé, nós sabemos muito bem que funciona, não é, que é algo maravilhoso, não nos livra dos problemas, não nos livra das dificuldades, mas nos confere uma graça e uma fé de que sobre todos os problemas e sobre todas as dificuldades nós passaremos e nós venceremos, porque diz Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre essa frase inicial, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos debatedores, deputado Harold aqui, a todos. Olha, gente, na verdade esse meio, ele, muitas vezes o ouvinte aqui ou a ouvinte, parece que ela entra em contradição contra ela mesma. Ela começa dizendo que ela sabe que a salvação é para todos. Agora, na verdade, nem todos que conhecem o Evangelho serão salvos. A verdade é essa. Agora, o que nós precisamos entender, eu quero começar com um texto de Efésios capítulo 2, versículo 8, que é um clássico para isso, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. As pessoas têm a mentalidade de pensar de que o fato de sermos bons para a sociedade ou fazermos algo de bom para qualquer pessoa, que isso nos dá o direito de ser salvo. Aí nós caímos no erro que caiu o jovem rico, de achar que porque ele era uma pessoa muito boa, ele poderia servir Jesus. Só que Deus, ele sabe exatamente a área em que nós estamos presos muitas vezes em nossas vidas. Por exemplo, o jovem rico, Jesus falou: tudo bem, você faz tudo o que você disse, e era verdade. Só que Jesus olha para ele e diz: só te falta uma coisa.
vai e vende tudo que tu tem, divide com os pobres e me segue. Ele queria que vendesse? Obviamente que não. Jesus queria saber o que estava no coração. Aliás, queria que ele descobrisse o que estava no coração dele. E na verdade, quando ele ouve isso, ele fica triste, vira as costas e vai embora. Ou seja, salvação não é por merecimento próprio. Salvação é pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pastora Mônica Cristina, da Comunidade Evangélica Nova Unção em Coelho da Rocha, em São João, muito bom dia, seja bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje. Que pensa a irmã sobre esse tema? Bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Então, a primeira frase logo, ela demonstra aqui que ela sabe, ela conhece, ela tem total conhecimento de que a salvação é para todos. E importa que todos conheçam o Evangelho. No decorrer do e-mail, a gente vai ver que ela se contradiz realmente, porque, na verdade, ela dá a resposta e depois ela faz a pergunta das próprias respostas que ela já deu lá na frente, né? E o que eu tenho a dizer é que a salvação realmente é para todos. Agora, existem muitas pessoas que ficam julgando quem deve ou quem não deve ser salvo. Mas quando a Bíblia não nos ensina isso, e no tempo em que Jesus estava andando e viu Zaqueu na árvore, ele mesmo foi criticado, mas Zaqueu, aquele, e Jesus chamou Zaqueu pelo nome e entrou na casa de Zaqueu e lanchou, jantou, ceou com ele. Então, não é de hoje em que esses questionamentos passam pela mente do povo, tá? Muito bem, deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, irmão Harold. Diante do que nós já ouvimos aqui, quero ouvir também a sua opinião, deputado Harold, dessa frase inicial, quando o ouvinte nos conta: sei que a salvação é para todos, importa que todos conheçam o Evangelho. É a opinião dela. E a sua, deputado Harold? A opinião dela, eu acho que responde a todas as dúvidas que ela tem depois. Porque se ela sabe disso, e na Bíblia nós vemos tantos conceitos, né, que mostram. Primeiro, o ladrão na cruz, ele se converteu no último momento, né? Crucificado com Jesus Cristo, né? Então, isso é uma questão que é pela graça, realmente. E outra coisa que eu vejo aqui em todo o e-mail é a natureza humana, né? Manifesta, no sentido de que é um sacrifício ser crente, e não é. Essa que, entende? Você pode ter as tribulações, e terá, está lá em João 16:33, mas o que acontece? É uma alegria sermos crentes e vencermos as tentações. Somos pecadores, sim, podemos ceder até, cair em pecado, mas a alegria é que nós temos a paz de Jesus Cristo, que está, e nós vamos vencer e prosseguir na caminhada. Essa que é como eu vejo. Então, há uma série de contradições na colocação, é muito humana essa colocação de que ser crente é um sacrifício, porque fala, não, eu fiz sacrifício, vamos, outra palavra, mas fiz sacrifício a vida toda, aí chega aquele na último suspiro, se arrepende. Se ele se arrepende verdadeiramente, a graça do Senhor vai inundá-lo e ele está salvo. É assim que é. Pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca, bom dia, bem-vindo, meu irmão. O que pensa o senhor sobre esse assunto inicial? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, deputado Harold, é um privilégio, prazer, nossos parabéns diretos aqui por mais essa conquista. E quando nós vemos essa primeira frase do e-mail, nós percebemos ela fazendo a afirmação corretamente, mas a gente nota uma pontinha assim de indignação. Porque o ser humano, ele sempre está vivendo a sua vida olhando para o lado, né? Sempre querendo comparar. Paulo, ele diz que todos, sem nenhuma exceção, pecaram. Então a nossa relação é pecado-perdão, é pecado-salvação. Todos. Não importa se menos ou mais, todos pecaram. E o Paulo também diz, 1 de Timóteo 2:4, que Deus deseja que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esse é o desejo de Deus. É a vontade expressa do Senhor. É a vontade absoluta de Deus. Não há ninguém diante do Senhor que possa ter algum mérito. Todos nós estamos no mesmo pacote. Agora, Deus é tão bom e tão bom que ele quer salvar todo mundo. E ele tem feito todo o esforço possível para salvar a todos. O problema é que quando nós olhamos, a gente olha gente que parece ser pior que nós e nós queremos fazer comparações. Diante dessa linha, companheiros, a nossa querida ouvinte, aliás, o nosso
querido ouvinte, ele nos traz aqui uma outra palavra nessa sequência, foi destaque da pastora Mônica. Sei também que o amor de Deus é capaz de apagar os nossos pecados e nos dar uma nova vida. Então a sequência é essa: sei que a salvação é para todos, importa que todos conheçam o evangelho. Então parece que ela tem uma constatação clara que todos precisam conhecer esse evangelho. Sei também, continua ela, que o amor de Deus é capaz de apagar nossos pecados e nos dar uma nova vida. E ela continua com as afirmações corretas, né? A afirmação correta, como o JR falou, completa a frase de cima. Sei também que o amor de Deus é capaz de apagar. Nós sabemos que o amor de Deus é capaz de apagar os nossos pecados. Sim, mas qual é a dúvida então? Se o Senhor, o amor de Deus é tão grande, né? O amor de Deus é tão inexplicável, né? Nós não podemos comparar. O amor de Deus é incomparável. Se a gente tentar comparar o amor de Deus com outro tipo de amor, a gente vai se dar mal, a gente não vai conseguir. E ela aqui, ela tá afirmando. E aí eu vou pegar, né, a deixa aqui do pastor. E a gente sente um tom de indignação, talvez até um pouco de ironia ao dizer isso aqui. Sei também que o amor de Deus é capaz de apagar nossos pecados. Meus pecados, seus pecados, os pecados de todo mundo. Ele é capaz. E de nos dar uma nova vida. Então, aquele que está em Cristo é nova criatura. E as coisas velhas já passaram, acho que tudo se fez novo. E aí a gente tem que seguir por isso, por esse na verdade, caminho. É por isso que a salvação é um favor imerecido. Ninguém merece ser salvo. Então não existe um mérito próprio. Todas as vezes que eu tentar por mérito próprio alcançar a salvação, eu estou dizendo na prática, o sacrifício de Cristo na cruz não é válido para mim. Não tem válido. Porque eu acho que eu sou bom o suficiente para poder ser salvo. Agora, gente, as pessoas têm a mania de pensar que ser bom leva à salvação. Ser bom ou ser bom, fazer o bem é uma obrigação do ser humano. E isso independe de ser crente, católico, espírita, seja lá o que você for. Deus nos criou para ajudar as outras pessoas, para sermos bons. Agora, isto não está relacionado à salvação. A salvação é outra coisa totalmente diferente. Ou seja, salvação é graça. Nós precisamos entender isso. Ah, pastor, eu fui bom a vida inteira, eu ajudei as pessoas. Amém, querido. Deus te abençoe. Você fez a tua obrigação como ser humano. Agora, salvação somente pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Não há outro meio. Não tem sacrifício. Pode acender vela, subir escadaria de joelho, com toda... Desculpe aqui a minha sinceridade. Você pode criar o sacrifício que você quiser. O ser humano complica muito, até dentro da própria igreja evangélica. A pessoa acha que porque fica no monte 3 dias, ora muito, jejua muito, que isso vai dar o direito de salvação. Salvação não é isso. Isso é santificação. Agora, salvação é por Cristo. Não tem outro caminho. Agora, tem uma questão que eu creio que esse ouvinte, ou esse irmão que escreveu, que é uma confusão muito grande, que é a questão da fé pelo viés da religião, né? Quando eu creio que ele confunde aqui, porque ele fala ao mesmo tempo de fé e de religião. A religião é uma tentativa, não é? É uma tentativa, o próprio nome, definição, fala de ligar, de religar, né, o homem para com Deus. E a religião, ela é pautada em quê? Em etapas, em preceitos, em conceitos, né? Em poder fazer isso. A religião está pautada no aspecto, você faz isso e por consequência você recebe os benefícios ou não da ação que você fez. Então nós temos uma confusão muito grande em compreendermos a questão da graça, porque a graça ela extrapola o conceito da religião. E nós temos no nosso seio evangélico um ranço histórico do catolicismo apostólico romano, porque na base dele vem a questão do merecimento, e isso ficou entranhado durante 1000 anos, e isso ainda é uma coisa entranhada, que nós entendemos que se eu não for na igreja no domingo, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo outro, então nós estamos mais por vezes fundamentados a um conceito da religião do que o conceito da fé. O conceito da fé, ele rompe com essas questões da obrigatoriedade, ele rompe com essas questões de poder fazer por causa e efeito, ele leva à questão da graça, e movido pela graça, chama a gratidão, e por gratidão eu sirvo, eu ajudo, eu trabalho, eu coloco. E só finalizando, a Edmeia Williams tem uma palavra muito interessante, ela fala: a vontade de Deus não é a nossa salvação.
A vontade de Deus é a santificação. Só que sem salvação não tem santificação. Ou seja, há um processo que começa com a salvação, que não é de obrigação, mas é um processo natural, movido pela gratidão. O que daqui do deputado Harold fala que é uma coisa bonita, boa e gostosa, como a Bíblia fala em João 10:10. Tudo bem. Então, vê se eu entendi aqui para poder explicar para os nossos ouvintes e todos estarem absolutamente afinados nesse aspecto aqui. Independentemente da base religiosa de cada indivíduo, nós temos, acompanhando a gente, nós temos evangélicos, nós temos católicos, nós temos espíritas, nós temos pessoas, enfim, de outras linhas, e que em determinados aspectos são contraditórios. Nós temos, então, como disse o pastor Ailton, nós temos uma base religiosa no Brasil de muitos e muitos anos, e no mundo inteiro, mas estamos falando aqui, onde a questão da boa obra, ela está vinculada. Até alguns acreditam em fazer o bem sem ver a quem, na expectativa de que fazendo esse bem exista algum tipo de benefício espiritual e relacionado nesse aspecto à salvação. Não é o galardão, que é já um outro tema, um outro assunto. Pelo que eu entendi do pastor Manuel de Matos, existe gente na igreja evangélica que, embora nós tenhamos aqui, poxa vida, será que ainda tem gente que pensa isso? Ele está dizendo que tem gente que está na igreja evangélica que ainda acredita que por conta das suas obras será salvo. Então, o privilégio de defender a obra como caminho para a salvação não é do católico e nem do evangélico. Nós temos uma mistura de pessoas que acabam acreditando que a obra vai levar à salvação. E aí vocês apresentam a Bíblia. Eu vi claramente aqui o texto de Efésios 2, a referência clara a sermos salvos pela graça, esse poder de Deus que é gratuito, que é um milagre. O deputado Harold citou isso aqui, inclusive, como um presente, como uma coisa agradável, aprazível, é um prazer ser cristão, não é um sacrifício ser crente. Se for sacrifício, tem uma coisa esquisita aí, tem um negócio que tá meio errado aí, não é isso? É isso, gente. Tô tentando resumir essa parte da salvação para poder ir mais adiante. Nós temos muita dificuldade enquanto ser humano por causa de toda a herança, como o pastor Ailton já disse. Nós temos muita dificuldade de entender a graça. Mas tem 3 palavras que vão nos ajudar nesse conceito, nesse entendimento, com relação ao pecado, com relação à salvação, que são justiça, misericórdia e graça. É a forma que Deus se relaciona conosco no que diz respeito ao pecado e à salvação. A justiça de Deus determinava que quem errasse deveria morrer. Então essa é a justiça. E por muitas vezes Deus aplicou a justiça, fazendo morrer aqueles que erraram e pecaram contra ele. A misericórdia de Deus faz com que ele não mate aquele que merecia morrer. É misericórdia. Você merecia o castigo, mas ele por alguma razão não quis fazer isso. Agora tem a graça, que é um negócio que ninguém entende. Que além de não matar, ele te presenteia. É você ter um filho que fez alguma coisa errada, merecia um castigo, você, além de não castigá-lo, você dá um presente para ele. Quem entende isso? Isso não é normal, mas foi o que Deus fez. Há um texto nos evangelhos, Mateus capítulo 20, que exemplifica muito isso e que ninguém entende. O Senhor chamou gente para trabalhar na sua seara. Começou 9 da manhã. 9, 10, meio-dia, 2, 3, 4, 5. Cada um no horário. Ele combinou com o primeiro que chegou lá 9 horas da manhã de receber um denário. O cara foi lá, trabalhou o dia inteiro. Teve um cara que chegou no final do dia, 5 da tarde. Trabalhou 1 horinha e no final das contas recebeu a mesma coisa. Ninguém entende isso. O ser humano não consegue entender isso. Mas o nome disso é graça. Deus quis fazê-lo. E não há nenhum prejuízo para quem chegou cedo em receber o mesmo do que quem chegou tarde. O problema é que nós queremos viver a nossa vida olhando para o lado. Pô, mas peraí, pastor Ailton chegou agora? Já está levando o mesmo que eu? Eu não quero aceitar isso porque eu acho que eu fiz por merecer. Não fiz por merecer nada. Isso é graça. Nem eu, nem ele, nem você, nem ninguém merecia nada. Deus nos amou e nos deu de presente. Acréscimos? Não, eu gostaria de colocar um acréscimo aqui interessante de um foco. Quer dizer, o que o pastor falou foi muito preciso e mostra que, veja, se você é crente, se você tem fé, se você é salvo, você tem que ficar muito feliz quando uma pessoa aceita Jesus. Esse é o nosso objetivo, é a grande comissão. Nós estamos trabalhando nisso. A vida inteira nós trabalhamos nisso. Então,
Essa é a realidade. E por que nós vamos ficar com essa comparação, achar que nós fomos prejudicados? Pois é. Isso. Nós temos essa mania. Tem uma coisa muito interessante, quem é pastor aqui, pastoreia a igreja, sabe do que eu vou dizer agora. Uma vez um menino me procurou e falou: pastor, eu tô saindo aqui da igreja porque eu gosto de igreja pequenininha. Tem que ser pequenininha, porque as igrejas pequenininhas, os irmãos parecem que são mais juntos e tal. Eu disse pra ele: então você não sabe o que é evangelho. Porque se a tua igreja fica pequena a vida inteira, tem uma coisa errada. E a salvação? E as pessoas que precisam da graça de Deus? Então, nós temos que tomar cuidado com isso, que as pessoas vinculam muito a questão da salvação. Eu torno a repetir, aquilo que eu faço antigamente, cuidado com a roupa que tu tá usando. Roupa é decência, eu não tô colocando isso aqui em pauta. Mas as pessoas ligavam salvação à roupa que você vestia, ao cabelo, como você cortava, à maquiagem que a mulher usava. Ou seja, era um sistema farisaico que ainda está entranhado dentro da igreja. Cristo, quando veio, gente, se Jesus vivesse hoje, seria a coisa mais louca do mundo. Todo mundo ia dizer assim: esse cara, Jesus é maluco. Porque um cara que manda um publicano descer de uma árvore, vai pra casa dele, dormir aquela noite, falar do evangelho, um homem que era considerado ladrão, um homem que fala com mendigo, um homem que fala com tudo quanto é tipo de gente, ao invés dele estar no meio dos religiosos, isso é graça, queridos, isso é graça. Graça é imerecido, você precisa entender isso, não é por nossa causa. E aí, por que a graça é um favor imerecido? E eu diria o absurdo da graça. Voltando à questão da construção, porque não há em nós, por maior coração, por maior ato de bondade, não existe no homem condição de poder construir ou de poder fazer uma coisa que o leve a Deus. É Deus que veio, não é, ao encontro do homem. O apóstolo Paulo, ele fala assim: não fui eu que o amei, mas ele me amou primeiro. Então, por que é uma questão de uma compreensão absurda? Porque não tem como nós compreendermos Deus, definirmos Deus. Há uma expressão bíblica que fala Deus é amor. Agora, desta expressão nós dimensionarmos, não é, a amplitude, a largura, a profundidade do amor de Deus, não há como. Por isso, então, por conta de não conseguirmos chegar lá para podermos definir Deus na questão de quantificá-lo, de poder dizer de qual modo então, vindo a salvação como ato de Deus para o homem, ela é uma questão do absurdo, não é uma construção do homem. Agora, isso não significa dizer que, tendo alcançado a salvação, nós vamos viver de qualquer maneira, né? Porque aí seria baratearmos a graça de Deus. Bem, então nós podemos concluir que a boa obra, ela vai ser uma consequência da salvação. Eu não faço a boa obra para ser salvo, mas porque sou salvo, eu faço uma boa obra. O apóstolo Paulo, ele definiu bem isso, né? Exatamente. O apóstolo Paulo, ele coloca essa questão para nós, porque para a religião, para a lei, as obras eram uma necessidade, era um pressuposto para a salvação. Você tinha que ter as obras para alcançar a salvação, só que ninguém conseguiu. E aí foi por isso que Deus fez conosco uma nova aliança. E Tiago vem responder isso para nós, porque muitas pessoas achavam, mas e como é que fica a questão das obras? Tiago diz: olha, gente, não há como viver uma coisa sem a outra. Não há como viver a salvação sem ter boas obras. Só que a ordem agora inverteu. Antes você tinha que fazer as boas obras para ser salvo. Agora não. Nós fazemos as boas obras porque somos salvos. É a demonstração da vida cristã prática. Tiago vai dizer isso para nós no capítulo 2. Porque somos salvos, nós temos, entre aspas, a obrigação de andar no caminho reto que Cristo preparou para nós. Muito bem, aqui um dos nossos ouvintes, o Luiz Henrique, diz o seguinte: se as obras não salvam, por que a árvore que não dá fruto é cortada? Se as obras não salvam... Se as obras não salvam, por que a árvore que não dá fruto é cortada? Pergunta o nosso ouvinte Luiz Henrique. Há uma questão lógica aí, não é? Uma vez salvos, não é? Uma vez tendo alcançado a salvação, esse contexto está aí em João 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor, toda vara que está em mim dá fruto e aquele que não dá, eu a corto. Por quê? Porque é inconcebível, né? É inconcebível que uma pessoa, uma vez enxertada nesta videira, e a salvação é um ato de sermos enxertados, então vem a questão da graça, não permitir que a seiva que venha da base, né, que venha da raiz, que venha de Deus, possa circular
por ela. Daí que a pessoa pode dizer que ela é salva, né, como sendo uma autoafirmação, mas ela não é, porque ela não teve uma experiência com Cristo. Porque todo aquele que tem uma experiência com Cristo, ele precisa na sua vida demonstrar. E esse precisa demonstrar não é força, porque fruto não se produz pela força. Eu tenho na minha casa um jardim e lá eu fico maravilhado quando eu chego e vejo que tem uma rosa, que é um botão, que ela abre. É uma coisa natural. Surge naturalmente. Você é crente? Você aceitou Jesus? Naturalmente na tua vida nós vamos observar, e você na minha vida nós vamos observar aquilo que está colocado em Gálatas, que são as características do fruto do Espírito Santo. É por isso então que tem que dar este fruto. Volto a repetir o texto de Tiago. Ninguém vai conseguir ser salvo através de obras. Ninguém. Você pode se rasgar fazendo obras para ser salvo. Não vai conseguir, porque esse tempo acabou. Agora, ninguém vai ser salvo e ficar sem realizar boas obras, porque uma coisa está diretamente ligada da outra. A árvore que ela está viva, necessariamente ela vai dar frutos, porque se não der fruto, ela está morta. É o que Jesus quis dizer naquela passagem da figueira. Talvez haja nesse aspecto uma confusão entre o que é fruto e o que é obra. Para muita gente a boa obra é o seguinte: eu vou procurar agora um asilo e vou ajudar as idosas daquele asilo lá, entendeu? Eu vou lá todo mês, vou estar lá 8/17, eu acho que 8/17 é um número assim especial, e vou ajudar várias pessoas. Eu vou dar cesta básica e tal. Com isso eu tento primeiro amenizar uma culpa. Com isso eu tento realizar uma boa obra, acreditando que isso vai ser feito. Isso para muita gente é boa obra. Quando você imagina, fala boa obra, para muita gente é uma ação como essa, qualquer uma outra. Natal vai dar um monte de coisa, dia das crianças vai dar um monte de coisa, dia de não sei o que vai dar um monte de coisa. Então faz no dia XYZ uma série de coisas, acreditando que aquilo vai poder gerar um benefício espiritual. Boa obra. E a outra coisa é o que a gente faz todo dia. É o que tem que ser feito todo o tempo. Uma terceira coisa são os frutos. Aí Jesus fala: pelos frutos conhecereis. Fruto aí relacionado à árvore, bom fruto, fruto relacionado ao que está sendo desenvolvido ali. Talvez isso gera para algumas pessoas um entendimento equivocado sobre obra, boa obra e fruto. E aí, JR, tem uma questão interessante por definição. Obra é alguma coisa que eu faço, que eu construo, que vem a partir da minha ação, da minha interação. Obra, né? E aí a Bíblia fala em Gálatas, obra da carne, né? Agora, fruto eu não produzo. Por mim mesmo, ele é produzido em mim pela ação do Espírito Santo. Muito bem, aqui outro ouvinte, o Fabiano, ele cita 2 nomes. Eu vou pedir aos nossos ouvintes o entendimento, porque eu estou lendo o e-mail dele para a nossa reflexão, tá certo? Isso é tudo hipótese. Ele coloca 2 hipóteses aqui interessantes. A primeira delas, ele cita o nome da querida irmã Dulce, né, que foi uma pessoa extraordinária do ponto de vista humano. E ele diz aqui, por exemplo, vamos supor que a irmã Dulce fizesse coisas boas a vida inteira e ela, por algum motivo, cita ele aqui, ela não tivesse tido um encontro com Cristo, morresse, e por outro lado você tem o Hitler, ele vai pro outro lado, cita lá o Hitler, e dizendo, vai que no último instante o Hitler teve encontro com Cristo. Aí ele olha para os dois e diz assim: não seria uma injustiça uma pessoa que fez, está na mesma linha da nossa ouvinte aqui, sim. Uma pessoa que fez o bem a vida inteira como ela, tá certo? Ela não ter este acesso. Vocês já disseram aqui de maneira absolutamente clara que não é a obra, não é o mérito, mas do ponto de vista humano, talvez nós tenhamos aqui um processo de eleição. Nós façamos uma eleição de quem não pode, de quem, se fizer isso, não vai. Então você imagina que tem lá um pedófilo, você diz, pedófilo não pode, estuprador não pode, roubou o banco, bom, esse aí é menos, roubou o banco é menos. Não tem um processo que a gente elege e acaba escolhendo quem não vai? Quem não vai pro céu? É o julgamento. Não tá muito complicado, não. Eu acredito Exatamente. que foi por isso que Jesus fez aquilo com o rapaz na cruz, que a gente chama do bom ladrão, se é que existe ladrão bom. Eu penso que aquele exemplo ali da cruz, ele veio para matar essas discussões nossas. Porque o cara tá preso, ele é um malfeitor, ele foi condenado por um crime bárbaro para estar na cruz. Tem nada de ele bom, era né? o pior, era um dos piores. Jesus ali era o pior de todos, pela condenação, mas os dois ali eram gente do Bangu, talvez lá do Bangu 10 ou 11, não sei, o cara era mau. E Jesus vem e salva o cidadão.
para dizer para nós o seguinte: isso não depende, não tem que ter avaliação de vocês, eu faço porque eu quero fazer. Deus quis fazer. Agora, o critério dele é um só: você tem que querer. E Paulo, escrevendo aos Romanos 9:10, ele diz: se com a tua boca se no teu coração creres e se com a tua boca confessares, serás salvo. Se você não fizer essa confissão do Senhor Jesus como teu Salvador, não vai adiantar nenhuma obra que você faça. Por outro lado, você pode passar a vida inteira fazendo o que você quiser. Agora, se arrependeu de coração, e eu não tô falando aqui de má intenção, ou o cara que, não, eu vou ficar na minha aqui fazendo o que eu quiser, na última hora eu vou pedir perdão e você salvo. Você não sabe quando vai morrer, então eu acho bom você botar as barbas de molho. Agora, pro cidadão que viveu uma vida indigna, e no último suspiro ele reconheceu e pediu perdão, pediu a graça do Senhor, está aí, não tem jeito. É por isso que isso não cabe a nós julgar. Porque como é que a pessoa sabe que no último suspiro a pessoa teve um encontro com Cristo? Não cabe a nós julgar ninguém. Agora, gente, é simples esse conceito da graça, as pessoas complicam muito, porque como o JR disse, nós temos a mania de humanizar aquilo que é espiritual, porque na verdade a Bíblia é uma regra de fé. Se eu tentar entender a Bíblia por lógica humana, eu vou ficar maluco. Como é que alguém chega diante de um mar se abre? Gente, são coisas absurdas. Mas a Bíblia é uma regra de fé. É por isso que aqueles que buscam a Deus têm que buscar com fé. Aqueles que se achegam a Deus têm que ser com fé. Ou seja, querido, por mais indignados que fiquemos às vezes, isso não cabe a nós julgar quem é e quem não é. Por isso que a Nova Jerusalém vai ser um lugar de muita surpresa, assim como o inferno também. Tem um livrinho lá em casa de história em que fala assim: ao observar alguma coisa, depende de quê? Depende dos olhos de quem vê, né? Então, olhando pelo olhar humano, uma pessoa como Hitler é um absurdo, né? Um cara como esse, um miserável como esse, herdar a eternidade. É o olhar humano, que é o olhar que classifica, que coloca o crime como sendo crime hediondo ou não hediondo, que julga seus padrões, né? Então é um absurdo. Também pela lógica da humanidade, é um absurdo uma pessoa como a irmã Dulce, que fez tanta bondade, tudo ir para o inferno. O que está aí colocado sobre ambos, né? É o conceito da escolha, né, dele poder manifestar essa escolha. E quando você recebe, quando alguém quer te dar um presente, né, a única opção que você tem é de receber ou não receber o presente. Às vezes nós somos acanhados. Uma ocasião lá na igreja, os irmãos faziam homenagens, eu falava assim: não precisa. Aí veio uma irmã e falou assim: pastor, não tem que falar que não precisa, a gente está fazendo porque a gente quer fazer. Então você recebe ou você não recebe. Em recebendo, se esse presente tem um valor de R$1 ou de R$1 milhão, não é uma coisa sua, é de quem ofereceu o presente. Então eu creio justamente nisso, que a depender do olhar, o olhar humano classifica e fala: não, esse cara aqui não tem condições de ir para o céu. Agora, esse miserável aqui, o caminho dele já está traçado para o inferno. Jesus, ele vai subverter isso aí. O pior disso tudo, a gente falou do Hitler, mas a gente tem exemplos nossos aqui no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, convivo numa área complicada e eu vi muito isso. Gente que matou de maneira bárbara, gente que fez coisas muito parecidas com a que o Hitler fez, numa escala menor, mas gente que fez coisas com as próprias mãos, e eu ouvi muitas histórias, que você diz assim: não é possível que esse cara vai aceitar Jesus e vai congregar comigo, e daqui a pouco o cara tá de gravata do meu lado, pregando a palavra, sobe no púlpito, tá vivendo o mesmo evangelho que eu. O problema todo é esse: nós somos humanos. E nós não aceitamos por isso. Pois mas nós humanos, nós falamos: não, esse cara não pode. Não pode. Eu tô aqui esse tempo. É o filho mais velho lá, o filho mais velho que ficou na casa, o outro foi lá, fez. Quando voltou, não é possível. Eu não aceito que esse cara que tem ido lá, fez o que fez, voltou. Eu tô aqui esse tempo todo. Ainda vou dividir o céu com esse indivíduo. Nós humanos temos essa mania. Que a pessoa entende. Gente, isso é graça. Olha, você não vai entender isso nunca. Esses humanos não se converteram, meu pastor, não se converteram. Gente, faça uma reflexão, veja a sua experiência, porque não é o nosso objetivo, não é anunciar. A nossa grande missão, a comissão fazer de Jesus discípulos. Cristo, não é anunciar, fazer discípulos, levar a palavra, dar o conhecimento. Meu Deus, e o resto então deixa com não Deus. Entendeu? Então, e a Bíblia é plena de conceitos, em parábolas, em passagens. Filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo é uma passagem que
essa conceituação, quer dizer, um ficou com o pai, o outro foi, levou a fortuna, gastou tudo, voltou, se arrependeu, o pai faz aquela festa. A ovelha perdida, poxa, todas as ovelhas ficam lá no aprisco, o pastor vai pegar aquela uma que está perdida. Então, essas questões são conceituais e são bíblicas, nós temos que refletir sobre isso. Jesus falou que o médico não veio para o são, veio para quem está doente mesmo, né? Na verdade é assim. A graça é exatamente isso. Nós temos que entender que é o que eu venho repetindo desde o início. A graça não é porque alguém disse, eu posso alcançar através de algo que eu fiz para Deus. Eu agora sou uma pessoa muito boa na igreja. Você quer ver entender isso facilmente? Nós temos a mania de julgar quando estamos de fora. Pega uma mãe que o filho está com uma pistola na cintura, numa boca de fumo, ela vai querer que o filho alcance a graça. Só que quando não é meu filho, muitas vezes eu vou julgar, dizer, olha que miserável, isso é um desgraçado, ele não merecia estar na igreja. As pessoas têm a mania de julgar quando elas estão de fora, mas quando elas estão vivendo o problema, rapidinho elas querem a graça de Deus. Quero agradecer ao nosso ouvinte Fabiano, a sua pergunta nos trouxe aqui essa reflexão. Muito obrigado, irmão, você nos ajudou aqui, que Deus te abençoe muito. Agora, quando você lida com esse ponto, imagina que as pessoas têm uma certa dificuldade para entender a graça de Deus em relação ao indivíduo, não tem? Nós estamos observando isso aqui, né? Como é que o Hitler e tal, como é que o fulano, o cara da boca de fumo, a gente tem a gente no sentido amplo aqui, a dificuldade de assimilar esse tipo de coisa. Como é que a gente lida com essa graça no exercício diário? Como é que a gente lida com essa graça no exercício da igreja? Se a gente olha para um camarada e diz, esse camarada não merece, mas aí Deus o alcançou. Aí esse camarada chega à nossa igreja. Como é que nós lidamos com esse exercício? É isso que eu quero ouvir a opinião dos companheiros já aqui no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e debatedores. A pesquisa está exatamente nesse ponto. Assim, sinceramente, alguma vez você achou que o perdão de Deus foi injusto porque alcançou uma pessoa que você julgava que era má? Por telefone, então vou só dar o sim, tá? Meu Deus. 24% dos nossos ouvintes já acharam o perdão de Deus injusto, sim. E no nosso site, 27% deles também. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes. A participação de todos é muito importante pra gente entender esse retrato que aí está e a gente discutir. Vamos discutir aqui, vamos trocar ideias, pensar junto. Acho que isso vai ajudar muito a cada um de nós, os nossos maravilhosos ouvintes aqui e aos nossos companheiros aqui no nosso Debate 93 de hoje, aqui, minha gente, na 93 FM. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, companheiros, está aqui os microfones abertos para nossa reflexão sobre esse assunto. Já identificamos que existe uma parcela de pessoas dentro da própria igreja com dificuldade de aceitar que a graça de Deus seja derramada sobre a vida de alguém, tá certo? E aí, será que desta parcela que aí nós temos, qual é a relação que eles têm para o exercício diário ali? Se Deus está sendo injusto, ele será companheiro, ele será irmão, haverá entre os dois comunhão? É o que diz aqui no final do e-mail, né? Que ela não admite que busque santidade, se separe do mundo durante tanto tempo, e isso que a gente está aqui debatendo, e de repente alguém, né, que não buscou santidade como ela, também alcance a graça. Tudo que foi falado aqui, e eu concordo plenamente, de que nós esquecemos totalmente a ótica de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente fica avaliando se o fulano, ciclano, irmão, ele é capaz de alcançar a graça, e a gente esquece de ver o nosso dia a dia. Será que o meu comportamento está sendo condizente com aquilo que o Evangelho tem falado? Será que eu tenho vivido de acordo com os preceitos de Deus? Será que o meu dia a dia, da forma que eu estou vivendo, eu tenho alcançado essa graça que eu não mereço? Ao invés de ficar pensando que o fulano não merece, será que eu mereci? Eu iria merecer isso, né? Se fosse parar para pensar, eu posso falar de mim mesmo. Se eu fosse parar para pensar, eu não mereço e nem nunca mereci essa graça.
mesmo, de forma alguma. Pensando dessa forma, eu penso também que o Hitler não merece essa graça, mas que pode ser alcançado, ou poderia ter sido alcançado, assim como eu, pecadora, errada, fui. Agora, no dia a dia, eu vou fazer de tudo para agradar o meu Deus. Eu vou fazer de tudo para me santificar, me separar do mundo e estar de acordo com os preceitos. Aqui tem tudo, a Bíblia tem tudo. A Bíblia tem as ordens, tem as leis, tem as direções. A gente pode ter, quer dizer, nas nossas igrejas, né, e são milhares de igrejas no Brasil, nós temos exemplos de pessoas que foram alcançadas em situações as mais complicadas, depois de terem uma vida em pecado, uma vida horrorosa, foram alcançadas, se converteram e hoje, inclusive, são pregadores. Tem até igrejas que, de certo modo, se especializaram nisso. Eu cito uma aqui no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Você vai lá na igreja, os pastores da igreja, o ministério da igreja, uma grande maioria é constituída por pessoas que foram traficantes, que foram bandidos, que foram ladrões, que fizeram, dentro dos nossos conceitos, um mal às pessoas e que se converteram e estão compondo aquele ministério. Mas esse é o grande objetivo, nós temos que dar glória a Deus por isso. Não ficarmos, né? Me parece que, só para concluir, que o crente, né, ele imagina que só quem tem o compromisso de evangelizar é o pastor, é a liderança, é o evangelista. Ele não. Por isso ele entra nesse tipo de contradição. Porque se ele admite que ele, como diz a palavra lá em Mateus, pregar a palavra, anunciar o evangelho a toda a criatura, é uma comissão de todos nós, pelos meios que nós tenhamos. Então, se nós temos que fazer isso, poxa, glória a Deus quando alguém conhece a palavra e o Espírito Santo opera o milagre da salvação. E que seja no final da vida dele. Sabe o que eu penso quando eu ouço isso? Nós éramos perdidos, estávamos lá destinados à morte eterna, perdidos, tristemente. O Senhor Jesus veio, nos salvou, nos resgatou, nos purificou, nos limpou, nos santificou. Nós hoje somos novas criaturas. Parece que entra um espírito farisaico em nós. Eu me lembro daquele rapaz que sobe para orar junto com o outro. Ele diz: Senhor, tu me conheces, Senhor. Eu não sou como esse miserável aí, não. Eu sou bom, Senhor, eu oro, eu dou meus dízimos, eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Eu não sou como esse miserável aí, não. Eu sou bom. E às vezes nós estamos achando já que somos bons mesmo. Gente, nós fomos alcançados pela graça. Aí vem um publicano, o tal miserável, diz assim: Senhor, eu não sou digno, eu não sou nada, eu não mereço nada. Quem deve ser justificado? Disse Jesus. O publicano, né, deve ser justificado. Porque nós não podemos entrar nesse caminho farisaico e achar que porque nós estamos nos sacrificando, Deus tem que nos aceitar. Em todas as parábolas que há uma referência sobre arrependimento, sobre mudança, há uma referência clara sobre festa. Alegrai-vos comigo, e também que há uma festa no céu. Isso. Então são 2 tipos de festa. A do céu a gente não sabe como é que é, a gente imagina, né? Agora, a da terra é essa aí: um pecador se arrependeu, uma pessoa mudou. A gente, em geral, atribui isso a um apelo, entendeu? A gente, na nossa humanidade, a gente precisa ver, né? A gente precisa ver, tá? O cara levantou a mão e tal, a gente fica feliz quando tem um apelo, as pessoas vão, e fica triste se fizer o apelo e não for ninguém. Ih, rapaz, o negócio hoje foi fraco. Nós temos uma avaliação que é absolutamente humana, mas quando se vê uma pessoa, de fato, crescendo espiritualmente, deixando o passado para trás, aí você começa a ver isso. O cara era um traficante, era um bandido, ele começa a largar aquilo e você vê a pessoa amadurecendo. O olhar é outro, a palavra é outra, a postura é outra, vestimenta, que é uma outra, também é outra. Enfim, a pessoa muda completamente. Quer dizer, é uma ação interior extraordinária, graciosa, maravilhosa de Deus. E eu tô do lado de fora e faço o quê? Eu me alegro. Se eu não me alegrar com isso, pode ser que isso seja um indício de alguma coisa estranha. É diferente do caso de Ananias, por exemplo, que quando o Senhor falou para ele para encontrar com Saulo, ele falou assim: que é isso? O senhor esqueceu quem é Saulo? E aí ele conta a história para Deus sobre Saulo.
Você imagina bem, que extraordinário é isso aí. Mas depois ele vai lá e chega para Saulo e diz: Saulo, irmão. Mudou a perspectiva. Tem uma questão aí interessante, quando você fala sobre não se alegrar. Nós falamos muito da parábola do filho pródigo. E aí um princípio hermenêutico é entender o contexto do texto. Para quem que a parábola do filho pródigo foi contada? Assim como a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida. Para quem? A parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo, ela foi contada por conta de quê? Do questionamento dos escribas e fariseus. E aí as parábolas são contadas e esse pessoal, escribas e fariseus, estão muito bem representados na parábola do filho pródigo, na pessoa de quem? Do filho que ficou em casa, né? Porque quando o filho que tinha se rebelado voltou, né, o pai mandou fazer uma festa. O que aconteceu com esse irmão, com esse filho que ficou? Ele não quis se alegrar. A coisa é o seguinte: eu tô aqui na igreja e agora a pessoa se converteu, ele vem. Eu digo o seguinte: quem chegou ontem pode chegar na janela, pode viajar na janela hoje, né? Então é esta questão, porque o filho e, pastor, que estava em nesse casa, caso nós damos o espaço para que ele se assente na janela. Verdade, isso é que é a igreja, meu irmão, senta aqui, fica à vontade, verdade, aqui não é isso? É verdade, então. E aí esse irmão mais velho lá, o que ele aconteceu? Ele ficou triste. E olha só o trabalho do pai, porque o pai não desprezou nunca o filho que foi embora. E o pai também não desprezou o filho religioso que estava em casa. Ou seja, há uma questão deste filho que ficou em casa por conta: eu vou cumprir, eu vou tolerar esse meu pai, eu vou tolerar essas obrigações, eu vou tolerar esse serviço, porque eu tenho uma recompensa depois. É assim que tem muita gente na igreja que fica para receber depois e vem em detrimento que o Haroldo está colocando aqui. Não recebe agora, porque a salvação é alguma coisa que Deus dá para o aqui e agora e vai se renovando a cada vez mais. Então está muito claro o comportamento. Agora, tem um outro aspecto. Mas ele pode, desde que também ele lá não tenha feito alguma coisa comigo. Porque aí quando vem uma coisa comigo, aí eu já começo a levar uma outra moeda. É pessoal. Mas a questão não é levar pro pessoal, mas pelo aspecto bíblico. Tem duas coisas que andam juntas, que é graça e misericórdia. No Sermão da Montanha, Jesus falou sobre a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Muitas das vezes eu quero misericórdia, mas eu não quero ter misericórdia. E no dia a dia da nossa caminhada na igreja, o que nós vamos mais precisar ter é misericórdia. Porque tem muitos irmãos, como o apóstolo Paulo falou, que são fracos na fé. São pessoas que vão entrar para a igreja, alcançaram uma salvação, serviram a Cristo, mas que são fracos na caminhada. Então nós teremos que ter paciência, teremos que ter misericórdia, porque uns podem comer carne e outro come e passa mal. O apóstolo Paulo falou. Olha, o profeta Isaías no capítulo 6, ele dá uma demonstração de graça fenomenal. Quando ele diz assim, ele era um profeta, um homem de Deus, entrava no templo, mas quando ele encontrou Deus verdadeiramente, o que ele disse de si mesmo? Ele disse: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros. Gente, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu descubro quanto eu sou pecador e dependo da graça dele. A graça não pode produzir em mim, entre aspas, uma soberania de querer ser maior que os outros. Eu sou melhor do que o meu irmão. Não. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu tenho misericórdia dos outros e descubro quanto eu sou pecador. O nosso ouvinte faz uma pergunta que eu quero entendê-la aqui de uma forma muito simples. Ele diz assim: qual a vantagem então de lutar para se ter uma vida de santidade? Evidentemente, o ouvinte, quando faz isso, faz no contexto, a gente lê o e-mail todo, você começa a entender por que ele está com este tipo de questionamento. Não acredito que seja falta de fé, em absoluto, mas seria bom nós expressarmos um pouco dessa alegria, desse privilégio, desse prazer que nós temos de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, do privilégio que é de andarmos após o Senhor Jesus Cristo, e ainda que nós possamos abrir mão de uma série de coisas, isso para nós não é o mais importante é estar na presença do Pai. Então, quando a pergunta é feita, parece que tem um outro lado, mas eu estou trazendo esse entendimento aqui
para os nossos queridos ouvintes. Qual a vantagem, então, de lutar para se ter uma vida de santidade? Eu me preocupei muito quando li essa frase, porque aqui está uma expectativa, um conceito que muitos cristãos têm de que a vida no evangelho é ruim. Meu Deus! De que a vida do evangelho é uma vida de sacrilégios, de sacrifícios, é uma vida muito ruim. E há alguns que dizem, não, mas vale a pena sofrer aqui, irmão. Vale a pena passar por isso tudo, porque lá no céu você vai ser recompensado. É uma teologia que diz que a vida cristã é sofrimento. Ei, calma aí, gente. Não é assim. Não, mas nós estamos abrindo mão de tudo para servir a Cristo. Não, nós abrimos mão de uma coisa boa por uma muito melhor. Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, e nós que deixamos tudo? Mateus 10, versículo 29 em diante. Nós que largamos tudo por causa do Senhor. Jesus disse: qual o problema, filho? Qual o problema? Vocês que largaram pai e mãe, largaram tudo, nessa vida, 100 vezes mais o que vocês deixaram. Deixaram coisa boa, mas o que vocês vão viver no evangelho é muito melhor do que o que vocês tinham. Nessa vida, porque depois dessa, aí tem a vida eterna. Gente, viver o evangelho de Cristo não é sacrilégio, não é nenhuma penitência, não é uma coisa ruim. Não há nada melhor do que viver a vida cristã com autenticidade. Não há nada melhor do que viver aqui dentro da poderosa vontade de Deus. A vida cristã é a melhor forma que existe para se viver. Mas eu deixei muitas coisas boas no mundo. Só que nós deixamos coisas boas e alcançamos coisas ainda melhores. Essa é a concepção que nós devemos ter. A vida cristã vale a pena, é muito boa. E depois dessa vida aqui, 100 vezes mais, ainda tem a vida eterna. Durante muitos anos, e ainda acontece hoje, algumas lideranças, tem uma facilidade muito grande de apresentar o inferno para o pecador. Então tem muita gente que se aproxima de Cristo, não porque o ama, mas por medo de ir pro inferno. E esse é um mal muito grande dentro da igreja, porque existem pessoas que ficam na igreja um tempo, aí faz aquele sacrifício e tal, o autoflagelo, e tá ali, luta, e de repente ela desvia e vai fazer tudo que ela não fazia antes. Ou seja, o evangelho para ela é uma coisa pesada. E na verdade, queridos, nós devemos amar a Cristo, falar da graça, da misericórdia, do amor, desse Deus tão maravilhoso que tem o poder de nos salvar e nos dar uma vida muito melhor do que a que temos, como o pastor acabou de dizer aqui. É o que ele disse para os discípulos: olha, vocês estão deixando a vida de vocês, ainda nessa vida alcançarão 100 vezes mais gente. Você quer uma recompensa maior que essa? E ainda a vida eterna? Eu acho que não tem coisa melhor que isso, não. Eu penso assim, quando a gente experimenta algo muito gostoso, quando a gente experimenta algo muito bom pra gente, naturalmente, a gente quer também que os outros experimentem. Isso é uma coisa natural, e eu tô sendo muito simples na minha abordagem, no momento de apresentar essa ideia. Naturalmente, a gente quer que as pessoas também experimentem. Quando a gente acha que experimentou algo gostoso e que a gente só quer isso pra gente, eu coloco em dúvida se é que essa pessoa experimentou de verdade o que é gostoso. Entende? Porque quando a gente experimenta, a gente quer que os outros também recebam o que a gente recebeu. Então, prestem atenção, eu não estou julgando, eu não estou colocando aqui nada pessoal, mas é o meu pensamento. Se eu gosto, se eu amo, eu quero apresentar isso aos outros também. Essa a ideia, exatamente por conta disso que eu fiz aquela pequena a abordagem para identificar o seguinte, que a pergunta do ouvinte está no contexto todo. Não é isso? Então, dentro do contexto, ele está sendo lógico. A pergunta dele agora faz parte do raciocínio lógico dele ali. A partir do momento que a gente destaca isso, a gente vai ter um entendimento diferente. Ou seja, abordando o assunto como um todo, você vê o seguinte, que a ideia dele talvez seja aquela ideia, o seguinte: eu obedeço para ser salvo. Entendeu? Eu obedeço para ser salvo. Eu faço uma boa obra para ser salvo. E não é o contrário. Eu não sou salvo porque eu obedeço, né? Eu obedeço porque eu sou salvo. Quando você inverte essas pontas, não é isso? Quando você inverte essa ponta. Se eu sou salvo, eu faço a boa obra. Aí que está você e a alegria. E vivo prazerosamente na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é o motivo de alegria. Estar na casa do Pai é aquilo que enche a nossa vida de alegria. Se não for isso, alguma coisa falta. Agora, pode ser uma crise. Pode ser um momento que a pessoa diz: olha, eu não estou bem. Então, se você não está bem, você começa a analisar o todo, como se todos também não estivessem bem. E aí você começa a ficar ranzinza. Você diz: isso não pode.
Então, por quê? Porque você não está bem, porque você não se percebeu ainda nesse lugar da pessoa agraciada, que pode ser só uma fase. Agora, se for uma questão, um conceito de vida, se esse for o fundamento, conforme vocês já avisaram aqui, é um absoluto equívoco. E aí tem uma coisa muito importante, o aspecto da religiosidade, e nós pastores, nós somos assim, bem por vezes impiedosos, porque nós falamos da graça, mas quando nós estamos no púlpito, nós levamos muitas mensagens que são da lei, né? E aí quem está lá ouvindo entende de maneira equivocada, né? Tem a questão também de nós podermos entender o seguinte, que a graça não anula o preço da vida cristã. Existe um preço, mas você na vida escolhe qual o preço que você quer pagar, tá? E você paga esse preço não por obrigação, mas por gratidão, porque a graça convida a gratidão para poder estar e caminhar junto. Então é por isso que eu sei do que o que Deus tem me dado e tem para me dar é muito maior do que qualquer coisa que o mundo pode me oferecer, que eu caminho com ele e busco santidade. Eu agradeço aqui aos companheiros a reflexão que podemos ter hoje aqui sobre esse assunto de suma importância para o entendimento dos nossos ouvintes. Conversamos aqui sobre a questão da salvação. Ficou absolutamente claro que a salvação, ela é fruto da graça de Deus, ela não é fruto da nossa obra, ainda que seja uma obra excelente. Essa é uma obra que não consegue atingir aquela obra que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Nos alegramos com a bênção de Deus e a graça do Senhor sobre pessoas que precisam tanto de Deus nas suas vidas e que foram alcançadas. Gente que andava longe, gente que andava distante, e o Senhor as alcançou, e nós devemos nos alegrar. É festa na terra e é festa no céu. Quando a gente se alegra com os que se alegram, quando a gente celebra a vitória do outro e vê que mais gente, pela graça do Senhor, foi alcançada e se une a gente para formar essa grande família que é a igreja. Este é o povo cheio da graça, esse é o povo feliz, esse é o povo bem-aventurado. Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. JR, a gente encerra aqui com 20% dos nossos ouvintes por telefone, 28% deles no nosso site, respondendo sinceramente que já acharam sim o perdão de Deus injusto, porque acabou alcançando aí alguém que eles julgavam ser uma pessoa má. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes e a participação de todos com a gente no nosso debate 93 de hoje. Outro ouvinte aqui dizendo: JR, eu nunca escondi que eu sou crente, sabe? Eu sempre vivi bem na empresa. Só que de um tempo pra cá eu comecei a ser motivo de chacota. A minha chefe, junto com alguns colegas, dizem que todo mundo que dá o dízimo é idiota. Isso entre outras coisas, hein? Apesar da raiva que senti, eu ouvi tudo calado e agora me sinto uma covarde por não ter defendido a minha fé, com medo de perder o emprego. E quando isso acontece na família, quando isso acontece na vizinhança, não ter defendido a minha fé. É isso aí. Como o cristão deve reagir quando sofre perseguição por causa de sua fé? Vale a pena entrar em discussões religiosas? Por outro lado, ser afrontada e me calar por medo de ser prejudicada é sinal de que não creio em Deus? Pergunta a nossa ouvinte. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece aqui ao vivo a presença dos nossos colaboradores de hoje. Eu agradeço com muita alegria, estou muito feliz de ter retornado aos debates depois de 3 meses em jejum de debate, né? Foi um jejum forçado e eu fico muito feliz de poder estar aqui participando e aprendendo, na mesma posição de sempre. A minha cadeira aqui nesta mesa é de escola bíblica dominical. Hoje mesmo nós tivemos a oportunidade de ouvir, né, as opiniões abalizadas, profundas, fundamentadas na Bíblia dos pastores que estão aqui presentes, e a gente aprende muito com isso. Eu aprendo com todos vocês. É assim que tem sido durante todo o tempo que eu tenho participado aqui. Então eu fico muito feliz e grato que vocês estejam nos assistindo e nos ouvindo.
A nossa audiência é muito qualificada. Nós vamos muito obrigado orar. aos debatedores também. Nós vamos orar juntos agora e vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. O pastor Desidério vai orar conosco. Temos orado aí contra essa perseguição aos cristãos, especialmente ali no Oriente Médio, clamando ao Senhor. Também nós vamos orar pela família e pelas ovelhas. O querido pastor Josué Guedes Garcia, da Igreja Batista, o Novo Tempo, que foi chamado à presença de Deus. É tempo de orar pela sua família em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça dada, ó Pai, para todo aquele que crê, para todas as pessoas. Muito obrigado pelo teu amor grande para conosco. Senhor Deus, nós clamamos a ti por nossos irmãos, por teus filhos, ó Pai, naquela região de conflito no Oriente Médio, ali no Iraque, na fronteira. Abençoa, guarda, em nome de Jesus, a família do pastor Josué também, em nome de Jesus. Amém. Da República. Governo novo, com ideias novas, só tem aqui. Sintonize aumenta. Tá começando o programa de uma presidenta. Ouça agora o Conexão 13, da Dilma Presidenta. Olá, Brasil! Hoje é segunda-feira. Estamos começando mais uma semana aqui na rádio da Dilma Presidenta. É o Conexão 13 no ar. É isso aí. Eu sou o William Galvão e esse que você ouviu agora é o Serapião. Fala, meu povo! Também estão conosco aqui no estúdio Gercinho e Mayra Cristina. Boa semana, pessoal! E para começar a semana em alto astral, eu vou pedir ao Gercinho para soltar aquele som. Houve um tempo em que o povo não tinha vez, mas isso acabou quando Lula chegou lá. Dilma veio depois e por sua vez também fez a nossa vida melhorar. Lula reduziu a fome, Dilma a miséria, e tudo começou a clarear. O Bolsa Família chegou e Dilma ampliou, e a gente saiu do lugar. Não deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar. Não deixe a mudança parar, não deixe parar de mudar. Eu tô com Dilma. Vamos em frente com a Dilma, meu povo! A nossa presidenta já venceu no primeiro turno e vai vencer de novo no segundo. A Dilma venceu até em Minas Gerais, o estado do Aécio. Verdade, hein? O Aécio perdeu pra Dilma lá em Minas e também não conseguiu eleger o seu candidato a governador. Oxe, mas ele não é aquele que vive alardeando aos quatro cantos, que fez isso, que fez aquilo lá em Minas? Não é? Por que o povo de lá não votou nele? Porque o povo de Minas conhece de perto o Aécio, Serapião. Olha só, durante os governos tucanos em Minas, os homicídios cresceram 52%. Pois é, e na economia, Minas cresceu menos que a média brasileira e se tornou o segundo estado mais endividado do país. Ó pai, depois ele fica aí criticando a economia do país. Desconfie, viu, meu povo? Ainda mais com o ministro da Fazenda, que ele já anunciou aí, o tal de Armínio Fraga, que quando foi presidente do Banco Central, o Brasil quebrou 3 vezes. Pois é, e tem mais, hein? Os professores de Minas recebiam um dos piores salários da rede pública, abaixo do piso nacional. É mesmo? É, Serapião, e não acabou não, viu? No governo dele, o Aécio desviou para outras áreas 7,6 bilhões de investimentos da saúde. A Companhia de Energia de Minas passou da primeira para a 17ª posição em qualidade de serviço no país. Dezenas de CPIs foram abafadas, impedindo o combate à corrupção. É, e eu soube que quem discordava dele, viu? De 14 aeroportos prometidos por Aécio, só 2 foram construídos. Pois é, um deles o Brasil já sabe, né? Foi construído numa fazenda particular em terras que eram da família dele. É, tá explicado por que o Aécio perdeu o jogo em casa, viu? Foi reprovado pelos mineiros. Sim. E se ele não deu conta em Minas, como é que vai dar conta no Brasil, meu Deus? Se em casa Aécio não deu conta, como é que quer cuidar da nação? Em Minas o povo quer lhe esquecer, deu pra ver pela sua votação. Governou lá, diz que fez blá blá blá, mas o povo mineiro não quer ele mais lá. Pois é, pessoal, estamos de volta com o Conexão 13. E agora vamos falar de propostas, ideias novas da presidenta Dilma para continuar mudando o Brasil. Então, tá na hora de fazer uma conexão direta com a nossa presidenta. Governo novo, ideias novas. Olá, presidenta Dilma. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês.
Presidenta, eu vi no Dilma.com.br uma ótima proposta para melhorar a segurança. O programa de segurança integrada, que contará com centros de comando e controle em todo o Brasil. Eu vi também que a senhora já está conversando com os estados e estudando mudanças na legislação para que no ano que vem tudo seja colocado em prática. Não é mesmo, presidenta? Mayra, pois não? Quando desenvolvemos este modelo de segurança integrado, já estávamos pensando no seu uso permanente e na sua ampliação para todo o país. Passamos por um grande teste de eficiência na Copa. O sistema funcionou e, a partir de agora, vai fazer uma grande diferença no combate à violência e ao crime organizado. Mais do que uma proposta de integração das polícias, temos uma experiência concreta, pronta para ser implantada. Governo novo, ideias novas. Dilma, falando agora de saúde, você criou Mais Médicos, que já beneficia 50 milhões de brasileiros. Mas tem uma ideia nova para o seu novo governo que tem... Presidente. Consultas e tratamento sem burocracia e sem demora. Ou seja, ninguém vai precisar ficar Quero levar esse programa a todo o Brasil. Para isso, eu vou aproveitar as unidades de saúde já existentes, realizar parcerias com clínicas privadas e instituições filantrópicas e construir as unidades que forem necessárias. Enfim, vou fazer o que for preciso para que o Mais Especialidades mude o padrão de atendimento à nossa população. Se liga aí, a gente tá de olho, a gente vê, a gente ouve, a gente gosta, a gente filma. Quem tem mais propostas pro Brasil só tem ela, é Dilma. Eu falei, a gente tá de olho, a gente vê, a gente ouve, a gente gosta, a gente filma. Quem tem mais propostas pro Brasil só tem ela, é Dilma. Mais especialidades, chegando em boa hora com consulta e tratamento. Bem mais perto e sem demora, pra cuidar com o doutor certo, cada caso, minha senhora. Vem mandar larga pra todos, internet pra valer. Mais barata, mais segura, mais ligeira pra mim e pra você. E eu vou te dizer, a gente tá de olho, a gente vê, a gente ouve, a gente gosta, a gente filma. Quem tem mais propostas pro Brasil só tem ela, é Dilma. Beleza? Vem o Brasil sem burocracia.